queremos convidar assim vários especialistas de várias áreas diferentes para que vocês sentirem quais são as áreas vocês teriam interesse e quais são as áreas que o profissional está atuando como motivo único seria o Japão, né? Então, sessão da tarde, eu gostaria de anunciar a animação japonesa. Assim, eu gostaria de começar convidando o professor Dr. Daniel Pina, da UF, salva de palma. E a apresentadora é nossa professora, da doutora Janete de Silva Oliveira, salva de palma. Puxa. Boa tarde a todos. Olá. Obrigado pela presença, por todos estarem aqui para ouvir um pouquinho sobre a experiência do Daniel. O Daniel possui graduação aqui, é aluno da casa, né, Desenho Industrial pela UERJ, tem mestrado pela Pontifícia Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Design também, e atualmente é professor do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense e coordenador da Academia Nipo-Brasileira de Cinema do Instituto Cultural Brasil-Japão. E ele vai falar nesse stream de uma forma bem resumida, né, porque a animação é muito mais do que cabe muito mais do que em 30 minutos, mas ele vai tentar falar para a gente um pouquinho da experiência dele com a animação japonesa, dando desse privilégio para a gente essa tarde. Obrigada, Daniel, por favor. Bom, gente, então, boa tarde. Logo de cara, agradecer muito pelo convite, né? Professora Satomi, professora Janete. É um prazer estar aqui. A Janete já antecipou, eu sou formado aqui pela UERJ, então adoro a troca constante, né? Tanto com Janete, professora Elisa, né? Eu sempre aprendo muito com os professores do departamento de letras japonês, né? E é um barato quando eu volto aqui para fazer um evento que nem esse, tá? Pode passar para o próximo slide? Só falar rapidamente que na verdade, eu me formei em design e comecei a trabalhar com animação ainda na faculdade, né? Quer dizer, o desenho industrial da UERJ, daqui, ele é ali perto dos Arcos da Lapa, perto da Escola de Música da UFRJ, ele não é aqui no campus. Então, mas aqui no campus a gente tinha um estúdio de animação chamado Animagem, por um breve período, que era coordenado pelo Rudy Oliveira. Rudy Oliveira criou vinhetas para a TVE, a abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eu comecei a minha carreira com animação aqui na UERJ, né? Eu trabalhei com isso muito tempo e por uma série de coincidências e questões da vida, acabei como professor num curso de cinema, né? Então, acabei do desenho industrial, acabei enveredando nessa área de cinema, tá? E aí a gente começa a pesquisar academicamente, né, as questões por trás da prática profissional. Então, eu comecei a pesquisar mais a fundo a animação. Meu mestrado foi sobre animação brasileira, né? E eu, quando entrei na UF, a gente tinha uma necessidade de oferecer optativas para os alunos, né? E aí vem aquela questão. Tem que ser coisas que sejam acadêmicas, tem que ser questões que, de alguma maneira, né, os alunos possam instrumentalizar na prática deles, seja posteriormente na pesquisa, seja no trabalho profissional, né? E se a animação, eu uma vez ouvi de uma pessoa, né, se a animação não pode ser chato. Se for chato, eu estou fazendo alguma coisa de errado, né? Se vocês ficarem com sono aqui enquanto eu estiver falando, eu estou fazendo alguma coisa muito errada. Porque a animação é um tema delicioso de tratar, é uma matéria-prima, né, um objeto de estudo fantástico, né? E os alunos tinham um interesse muito grande em animação japonesa. Então, eu comecei a pesquisar a animação japonesa muito em função disso, né? Hoje em dia,
Eu tenho 2 optativas já no curso de graduação, que são essas, tem esse código, né? Estudo de cinematografia estrangeira, que na prática pode ser qualquer coisa que o professor ofereça naquele semestre, e no meu caso, sempre que eu pego essas disciplinas, são animação japonesa 1 e animação japonesa 2, quer dizer, acabou ficando muita coisa para uma animação japonesa só, né? Eu agora, inclusive, eu deixei até ali um e-mail para quem se interessar, quem tiver pesquisa na área, porque eu estou querendo, eu estou à frente da Academia de Cultura do ICBJ, do Instituto Cultural Brasil-Japão, que fala especificamente sobre cinema japonês e mais especificamente sobre animação. No momento, estou mais debruçado na parte de animação japonesa. E justamente a ideia é montar um grupo de estudos e montar um cineclube. Tá? Então, quem tiver interesse depois, todo semestre eu acabo orientando pesquisas de TCC, principalmente lá na UF, e boa parte deles acabam trabalhando com a questão da animação japonesa, né? Mas muitas vezes não é especificamente a questão da animação, né, da técnica da animação ou das especificidades da animação. No semestre passado, por exemplo, teve um aluno de um outro professor, um aluno de licenciatura, que estava analisando o One Piece, né, as possibilidades de utilizar o One Piece para algumas questões, né, de alunos em aulas com os alunos do ensino fundamental, né? Então, você analisa o filme de animação, analisa o anime, muitas vezes não como dentro das características intrínsecas dele, mas como um objeto dentro da narrativa dele, tal como objeto de estudo da sua pesquisa, que ele poderia estar falando, por exemplo, de usar Moana ou usar um filme da Disney, mas ele optou pelo One Piece, né? Então, tem algumas pesquisas que são assim. E tem algumas pesquisas, como no caso da pesquisa do Matheus, né, que a professora Janete participou, em que tentam entender um pouco mais, trazer um pouco mais para a gente aqui no Brasil, né, as questões relacionadas à própria confecção da animação japonesa, as questões que têm mais a ver, muitas vezes, com a estética, né, e até com a técnica que é adotada nessas obras, nessas produções. Passa para mim, por favor. O próximo. Isso. Né? E aí a gente vê lá o documentário do Reino de Sonho e Loucura, né, do Ghibli, e tem essa frase do Miyazaki, né? A legenda estava em inglês, mas enfim, anime é um erro, né? Não é nada além de lixo. Né? E aí a gente fica, né? O Miyazaki, ele é um senhorzinho que faz filmes muito fofinhos, apesar, né, de toda entrevista dele ele ser bem azedinho, né? Ele é bem crítico, né? E quem lê os textos que ele escreve sobre animação percebe que ele é muito crítico, muitas vezes, da própria fórmula, né, que permeia a indústria de animação no Japão. A indústria de animação do Japão, que é a segunda maior indústria de animação do mundo, em termos de produção, em termos de movimentação de capital, né? Quer dizer, é parte importante do PIB japonês hoje em dia, né? E é a ponta de lança do que a gente chama de soft power, né? A dominação por meio de cultura. Então, a gente tem o hard power, que é você entrar num outro país pelo exército, e você tem o soft power, que é pela cultura. No caso, né, do Japão, uma das principais ferramentas de divulgação do jeito de ser japonês e da cultura japonesa acaba passando pelo anime. A animação ela é muito boa, é muito fácil, é um produto muito fácil de você pegar e adaptar para outros idiomas, né, para outros países, simplesmente dublando. Né? O anime, em especial, é muito fácil de dublar. Tá? Então, isso facilita bastante. E na esteira dele vem o mangá, vem o Cool Japan, né? O pop de um modo geral. Né? As séries, os idols, tudo que vocês possam imaginar. Passa para mim, por favor. Então, o que o Miyazaki quer dizer quando ele fala que o anime é um erro? Né? Quer dizer, o anime, essa palavra anime, ela vem
ou do animation, né, que é o mais provável, ou do Dessin Animé, né, são as primeiras animações que chegam ao Japão antes da produção própria japonesa. Isso lá no iniciozinho do século XX, ainda nas origens do cinema, vem principalmente do leste, costa leste americana e de Paris, né, das primeiras produtoras na França. Tá? Quando a gente fala... passa para o próximo slide, por favor. Né, quando a gente fala em anime, para o japonês, anime hoje em dia é a palavra que designa qualquer animação, né? Diferente, por exemplo, para a gente aqui no Ocidente, que normalmente generaliza como qualquer animação, qualquer obra animada produzida no Japão. Muitas vezes ela nem é feita no Japão, mas por determinadas características estéticas, assim, superficiais às vezes, ou técnicas, a gente acaba associando ao anime, né? Quando a gente pega um profissional de animação, como por exemplo o Miyazaki, tá? O que o Miyazaki está chamando de anime são obras que têm características bastante específicas. Tá? Para alguns, essas características, essas características por si só, elas já bastam para se configurar no anime. Para outras pessoas, né, existe a necessidade, inclusive, de serem produzidas também no Japão. Tá? Não é obrigatório, quer dizer, muita gente vai defender que pode existir um anime sendo feito na França, ou muita gente vai defender que pode existir um anime à brasileira, né? Quer dizer, a gente, na Associação Brasileira de Cinema de Animação, a gente já teve mais de uma vez debate sobre se isso é possível ou não, ou se o fato de ser feito fora do Japão já inviabilizaria. Mas, de qualquer modo, né, elas possuem essas características que são que apontam para um produto japonês. Pode passar para o próximo, por favor. Né? Então, o que caracteriza um anime? Né? Isso é engraçado. Passa para o próximo. Os olhos grandes. Né? A gente hoje em dia sabe que o Tezuka, né? O Osamu Tezuka, que é o mangá no Kami-sama, né? O grande deus do mangá, que também ele é o responsável pelo mangá moderno, pela animação moderna. Né? Tezuka ele vai se inspirar nos olhos do Mickey, que eram gigantes no início, nos olhos da Betty Boop, nos olhos brilhantes e tristes do Bambi. Então, isso é uma das referências dele. É uma animação americana, né? Estadunidense. Próximo. Animação econômica. O próprio Tezuka também vai puxar o modelo de animação que depois vai ser potencializado pelo anime no Japão, né? É um modelo que ele vai copiar e, de certa forma, aperfeiçoar, né, partindo do que era feito nos Estados Unidos pelo próprio estúdio Hanna-Barbera. Né? Próximo. Ambientação. A gente sabe que os filmes japoneses, não necessariamente as histórias se passam no Japão, mas você tem um pé muito grande na ficção científica, também muito, em parte, por culpa do próprio Tezuka. A gente tem um pé muito grande numa mistura de fantasia, uma fantasia medieval europeia, né? Quer dizer, se mistura um monte de coisa, né? Um monte de temas e várias ambientações fantásticas quando a gente está falando da animação no Japão. Próximo. Narrativas complexas, né? Quer dizer, ainda que seja uma característica de praticamente, né, todas as produções japonesas que vêm para cá, que fazem sucesso aqui, isso não é exclusividade também do anime. Então, quer dizer, nenhuma dessas características, a princípio, né, é exclusividade do anime, mas quando você combina essas características de alguma maneira, né, você acaba apontando para alguma coisa que é própria, né, da animação japonesa. Pode passar. Né? Alguns pesquisadores, né, quando discutem essas características que são específicas do anime, né, desse produto, né, que o Miyazaki vai falar, eu não faço anime, eu faço animation. Né? E se vocês forem observar, sobre muitos aspectos, a animação feita no Ghibli, a animação principalmente feita nos filmes do Miyazaki especificamente, ela se aproxima muito mais, por exemplo, do que
da época, né, do desenho no traço dos estúdios Disney ou de grandes estúdios aqui no Ocidente também, né, do que propriamente no que a gente vê, por exemplo, nas séries de TV. O anime ele é muito característico, especialmente para as séries de TV, né? E aí a maior parte dos pesquisadores acaba apontando para essas 6 características, tá? Que são todas discutíveis, tá? Não é uma coisa assim de sim ou não, é anime ou não é anime, entra nessa característica ou não entra nessa característica, né? São essas 6 que eu vou falar rapidinho para vocês. Passa para o próximo, por favor. Tá? Não, eu acho que pulou um. Volta um. Não? Não, continuando em frente. Volta. 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 Não, então eu que comi um. Primeira coisa é o fato de ser baseado em mangás, né? Porque não só baseado em mangá, ainda que normalmente quando a gente tem um trabalho em anime, normalmente 90% das vezes, na maior parte das vezes, ele tem de fato o mangá como matriz. O mangá faz sucesso, né? Muitas vezes você já aposta no sucesso do mangá e pela demora, pelo tempo que leva a produção de uma série de animação, né, você já começa a adaptar ele antes mesmo do primeiro arco de histórias ter sido publicado, né? Isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais no Japão. Você pode adaptar de light novels, você pode adaptar da literatura, você pode adaptar de jogos, né? Jogos, videogames, né? Mas a maior parte das vezes você acaba adaptando do mangá. E justamente pelo mangá moderno ser essa narrativa seriada, né, longa, elaborada, complexa, até pela quantidade de episódios, né? Tá aí o One Piece até hoje, que não me deixa mentir, né? Você acaba tendo essa mesma complexidade sendo passada para a série que você está produzindo para a televisão, ou, enfim, ou mesmo para os filmes que você vai produzir no cinema, né? Quando você tem um filme feito, o Ghost in the Shell, né, que eu sei que é um dos que a Janete adora, o Ghost in the Shell, ele tem uma ambientação riquíssima, complexa, para contar uma história em 1h30, né? Então, por quê? Porque ele já vem de uma matriz que tem horas e horas de leitura, muito mais longa, na maior parte das vezes, do que um livro que você pegue para ler, né? Isso vai trazer muita complexidade dele, né? Diferente, por exemplo, do modelo ocidental, em que você começa um episódio, você tem um arco narrativo, em que você tem um conflito a ser resolvido, ultrapassado, e depois desse conflito você tem um epílogo, né? Uma conclusão em que você dá uma relaxada. Se for um filme americano, se for para jovem ou para 10 a 12 anos, você ainda tem uma piadinha, uma risadinha no final, né? O He-Man vai ter até a moral da história no final. Quando você tem o anime, muitas vezes ele começa do ponto que parou no episódio anterior, pode ser no meio de uma luta, né? E terminar o episódio ainda na mesma luta, sem que você tenha tido esse arco, né? E sem que você tenha tido esse encapsulamento de que o episódio funciona como unidade, que se você assistir fora de ordem, ainda que você perca um pouco do plot maior, do arco maior, você entende uma história com início, meio e fim ali, né? Muitas vezes você não tem essa preocupação no seriado, né, do anime. Outra questão, pode passar para o próximo. Obrigado. É a questão da animação seletiva. Muita gente fala em animação limitada, eu não gosto desse termo, eu uso animação econômica, né? Mas no caso da animação no Japão, a gente fala em animação seletiva. Então você escolhe os momentos, né, em que você vai trabalhar com animação, em que você vai desenhar cada um dos desenhos que são necessários para dar um movimento fluido para o personagem, né? Ao passo que em alguns outros momentos, o personagem falando, ele basicamente vai bater boca, boca abre, boca fecha, boca abre, boca fecha, você não tem nem aquele preciosismo de diferenciar muitos fonemas, tá? Uma coisa que é muito comum nas séries para TV é você gravar
a performance do ator depois da animação já está pronta. Então, ele simplesmente fica esperando. Abre boquinha. Abriu, aí você joga a fala, né? Quando o mais comum na animação, justamente porque a gente pontua com a linguagem corporal do personagem, pontua aquilo que ele está falando, né? Tive uma ideia! Vou chamar um plano. Né? Você faz essa coisa que na animação é até bastante exagerada, vem da comédia dell'arte. Quando você tem na animação japonesa uma animação muito mais econômica, né? Então ele economiza ali para nos momentos de destaque, né? A gente chama no cinema do money shot, né? Que é aquela cena que tem que ficar linda, maravilhosa, que vende muitas vezes o produto, né? Você tem aquela explosão de movimento. Hoje em dia, os fãs têm até um nome para isso, né? Chamam de sakuga, né? Que é aquele momento que você, né, tudo brilha e explode e se movimenta rápido na tela. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem o Akira. Né? O Akira vai ser uma das primeiras produções japonesas em que você grava as falas dos personagens antes de animar. Né? Ele tem um preciosismo de uma animação que, por exemplo, na defesa do Miyazaki, afastaria ele de ser considerado um anime, né? Porque a quantidade de camadas de cenário, camadas de desenho e tal, tornam isso, dão uma sofisticação para esse tipo de produção, que é uma obra de cinema. Cinema ele tem muito mais dinheiro para fazer um filme do que a TV. A TV se paga com o sabão em pó que anuncia o banco, o sabão em pó e o carro que estão anunciando no comercial, entre o primeiro e o segundo bloco. Né? O cinema vive de bilheteria mundial e de tudo que vai ser feito com aquele filme depois. Né? Os filmes de animação normalmente são os que dão as maiores bilheterias e que dão mais dinheiro, porque mesmo depois da bilheteria, ele ainda tem todos os produtos derivados dele, que no caso da animação são imensos, é quantidade variada. Né? Se você pega um drama, por exemplo, um filme com atores, né, um Parasita, por exemplo, por mais sucesso que faça no mundo todo, você não vai fazer depois série em quadrinhos, brinquedo, estampar os personagens no pacote de biscoito ou na capa do caderno, como você faz com a animação. Né? Então a animação dá muito dinheiro. Né? Animação de cinema, principalmente. Passa para o próximo. Uma das maneiras de compensar é o capricho que eles têm com os cenários, né, e com o trabalho de câmera. Então, vocês vão ver, mesmo nas séries de menor orçamento na TV, vocês vão ver que o trabalho de câmera, as escolhas de movimento de câmera, de ângulos, e são impecáveis, são, né, um domínio de uma cinematografia que muitas vezes aqui no Ocidente, como a animação acaba muitas vezes sendo associada a cursos de arte, né, quer dizer, eu, por exemplo, entrei pela animação pelo viés do design, então eu entrei num viés muito técnico e aos poucos fui absorvendo de outras, né, a linguagem cinematográfica eu tive que estudar depois, uma linguagem de corte, de enquadramentos, de lentes, usar um olho de peixe, usar uma grande angular, que é o tipo de coisa que os japoneses usam nos filmes deles de animação, e quando você vê, por exemplo, produções para TV americanas, dificilmente você vê algo assim aparecendo, né? Passa para o próximo, por favor. Pode passar? Pode passar aí alguns exemplos ainda do tempo do acetato, né? A composição do personagem com o cenário. Pode passar. Né? A temporização, quer dizer, o timing dos personagens, isso é muito engraçado, né? Eu já fiz várias vezes testes, principalmente quando você vê a abertura de um show que vai para a televisão, aqueles momentos mais movimentados, mais agitados, quando você vai ver, cada desenho é repetido 3 vezes, porque fora desses momentos, os desenhos podem ser repetidos cada um 8 vezes ou até 12 vezes. Né? Então, a gente sabe que tem uma necessidade de fazer 24 desenhos para preencher um segundo. Mas os desenhos podem ser repetidos, mas quanto mais desenhos repetidos, né, mais brusco fica a movimentação de um para o outro. Né? Pode passar. E você tem aqueles mesmo esses momentos, né, em que o personagem tem mais movimento, né, ainda assim, são momentos muito rápidos. Pode passar. A gente tem truques, né? Quer dizer, você vê o Kurama ali, Kurama não, ai meu Deus, fugiu agora o nome dele, o pequenininho ali, eu esqueci, fugiu.
O Koema, isso. O Koema ali, ele treme, né? Ele oscila entre 3 desenhos que ficam em loop, né? Enquanto o diabo ali, o assistente dele, ele fica, né? É um Oni, ele fica para frente e para trás num ciclo. A gente tem várias maneiras de economizar na animação, justamente para garantir que os animadores tenham férias, né? Em algum momento no ano. Pode passar. Olha só, que economia, gente. Como a cena, esses 2 planos dizem muito, né? Com muito pouco. Vocês reparem que só o olho dele e o brilho no olho estão animados. Todo o resto é uma imagem única, tá? E o olho está por cima dessa imagem única. A gente chama de um fixo, né? Uma imagem fixa. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, ele ainda se move, mas tudo é muito econômico e muito preciso, tudo muito bem pensado. Passa para o próximo. E aí, quando precisa, você dá aquela caprichada. Pode passar. Tá? Questões de voz e questões de design também são muito específicas do anime. Né? Quer dizer, a maior parte dos filmes, justamente por adaptarem muito os mangás shonen, né? E eventualmente até os mangás shoujo, você tem, os personagens acabam sendo da idade mais ou menos dos leitores, são personagens adolescentes, personagens de 12 anos, 13 anos, né, o que vai trazer características específicas de voz, muitas vezes dublado por atrizes, né, mesmo os personagens masculinos, como não é o caso do Goku, desde o início, né, da família do Goku, em que você tem mulheres fazendo a voz, porque a voz é mais fina, porque tem mais a ver com a faixa etária. Isso acontece aqui também no Ocidente, mas isso acaba criando, né, uma característica muito própria desses filmes que são feitos para a TV, né, de terem esse tipo de trabalho de voz. Ao mesmo tempo, o padrão do design, que é muito baseado no mangá e no anime do Tezuka, né? Então, são os olhos que são característicos, corpos são mais alongados, né? Traços finos, delicados, os cabelos mais espetados, os cabelos coloridos, as roupas coloridas para distinguir um do outro, né? Passa para o próximo, por favor. Ficou difícil de ver, mas é o desenho do Náusica. Passa próximo. Tá? Isso a gente chama de fichas modelo, são fichas para criar regras, para que todos os animadores desenhem o personagem da mesma maneira. Pode passar para o próximo. Tá? Alguns detalhes do que pode, do que não pode, quando você está desenhando o personagem, pode passar. Tá? Aqui, Náusica. Passa para o próximo. Aqui, se vocês repararem, por exemplo, é a Mima no Perfect Blue. Pode passar para o próximo. Reparem que, apesar da gente falar de uma série de características que se assemelham, né, não é tudo igual. Tá? A gente não generaliza. Quer dizer, isso é uma animação voltada para um público mais adulto, vocês veem já um outro tipo de detalhamento no traço, né, e na caracterização da personagem, até nas proporções da personagem. Passa para o próximo. Né? O Rei Earth, né, a gente lá em cima tem o Doraemon. Pode passar para o próximo. Eu estou falando bem rápido, que é para poder, né, falar tudo que eu quero falar, para abrir para perguntas. Tá? Esse da Foquinho, eu agora esqueci o nome, mas vocês veem que é para criança pequena. Então, vocês veem que dentro desse escopo, né, você tem uma variedade de designs enorme também, como a gente tem no Ocidente. Não dá para generalizar como sendo tudo igual, né? Mas vocês veem, existem alguns padrões que acabam se repetindo um pouco nos animes. Pode passar para o próximo. As narrativas complexas, elaboradas e longas, isso muitas vezes acaba sendo o mais interessante dos animes, eles acabam pegando muito a gente pela narrativa própria, né? Pelo que eles trazem da cultura japonesa, mesmo que muitas vezes seja uma coisa mais pasteurizada, mais misturada, né? Quer dizer, não tem nada mais doido do que Cavaleiros do Zodíaco, em que os personagens são gregos, os personagens são japoneses, mas as armaduras são gregas, mas eles lutam com os personagens de Asgard e fica essa salada de fruta. Mas, quer dizer, essa narrativa que vem muitas vezes de obras literárias longas, que vem de uma série de mangá, ou publicações, às vezes, que são lançadas por décadas, né, acabam proporcionando isso.
Pode passar para o próximo. Bom, aí está o meu contato, né? Caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu vou abrir para pergunta. Eu queria, na verdade, só trazer um pouco, né, do que são essas características para a gente poder conversar um pouco a respeito, né, de pesquisar, estudar o anime. Obrigado. Falei correndo, mas cravei, hein? Cravou. Parabéns. Obrigada, Daniel. Obrigado pelos valiosos conhecimentos, que acho que a maior parte das pessoas, às vezes, vê a animação, também não sabe o tanto de trabalho que dá, como essa pessoa que lhes fala que uma vez que chegou para o Daniel e para o outro amigo nosso, que falou, não, mas aí a obra do Kon é só animar. Aí quase fui linchada pelos dois. Em minha defesa, eu quero dizer que eu gosto de Ghost in the Shell, sim, mas o Oshi mudou praticamente tudo do mangá. Sim. Então, não tem nada a ver com o mangá, o Ghost in the Shell. Então, agora, a gente tem pouco tempo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, já temos a mãozinha levantada aqui da Bruna. Bruna, dá a vez para os outros. Você já me ouviu falando tudo isso. Boa tarde. Exatamente. Eu queria parabenizar, parabéns pela apresentação, e também falar sobre um projeto que eu tenho, que chama Animaletras, @animaletrasuerj no Instagram, caso vocês queiram seguir. E a gente fala sobre animação e a gente tenta trazer um olhar da letras, né? A gente tenta usar como um objeto de estudo, porque a gente percebe que na academia costuma ser muito tratado como algo infantil e como algo menor, né? Então a gente tenta desmistificar um pouco isso. Então eu queria divulgar um evento que a gente vai ter dia 16 de novembro, tá? No auditório 111, lá no 11º andar. E a gente vai falar sobre Hércules. A gente vai falar sobre o que é ser um humano e como ser um deus com Hércules. Então, se vocês quiserem ir, é às 15h, tá? A pergunta era justamente sobre essa questão da animação ser uma coisa pensada para criança, né? E que aqui no Ocidente é muito comum imaginar que a animação é para criança. E eu quero saber como é que é dentro da sua área de atuação e tudo mais, como que isso é visto, né? Como que a animação é tratada dentro desse meio. Pois é, quando a gente fala, principalmente na academia, né, a animação ela precisa sempre fincar bandeira, né, e defender a seriedade da pesquisa, o que a essa altura do campeonato já não devia mais ser necessário. Né? Mesmo dentro do cinema, muitas vezes é uma coisa engraçada, porque alguns acham que a animação é como se fosse um subgênero do cinema, um produto menor, quando, na verdade, o cinema acaba derivando da animação, se você for pensar historicamente, em termos da técnica. O cinema, em último caso, sem querer diminuir o cinema, mas fazendo o jogo, invertendo esse jogo, o cinema é uma das várias técnicas de animação, assim como a animação de desenho, animação de bonecos e tantas outras. E a animação, ela pegou, principalmente nos Estados Unidos, essa pecha de coisa infantil, porque antes da Segunda Guerra Mundial, basicamente se produzia para cinema, né? Não existia televisão. Então, você produzia para cinema com orçamentos grandes, a animação passava antes do filme principal ou dentro dos cinejornais. Depois que a TV é popularizada na década de 50, você começa a fazer, depois da Segunda Guerra, o mundo fica mais violento, mais capitalista, Guerra Fria, aquela coisa toda, e as crianças não podem mais brincar na rua, então você começa a fazer uns produtos de qualidade bem duvidosa para a televisão. Né? Os filmes da Hanna-Barbera, eles surgem justamente como uma contrapartida em que você consiga fazer uma coisa de qualidade, porém barata, já que a animação exige um orçamento grande de tempo para ser feito e profissionais bastante capacitados. Você estuda, treina, pratica o tempo todo. Né? E aí, quer dizer, ficou com essa pecha de coisa para criança. E é muito engraçado que aqui no Ocidente, seja a animação, seja os quadrinhos, você tem um investimento muito grande até os 12 anos de idade. Né? Aí o jovem lá chega aos 13 anos, vira adolescente, né? Entre os 13 e 17 é a fase perdida. Ninguém aposta porque eles vão querer saber de começar a ir para as festas, começar a se interessar por outras coisas e acham, a própria cultura faz com que esse jovem rejeite a animação e o quadrinho. Né? E aí, muitas vezes, vai reencontrar já com 18 anos num BoJack, num Rick and Morty, em alguma coisa do gênero que está cada vez mais comum hoje em dia. Quando a animação no Japão, né, o quadrinho no Japão, né, o mangá,
ele tem para todas as idades, para todos os gêneros, ele é bastante segmentado e ele continua, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mais, né, 20 mais, 22 mais. Então, quer dizer, você lê mangá a vida inteira, todo mundo, você vai mudando suas preferências, você continua lendo. Consequentemente, você tem a adaptação de todas essas idades. O que acabou acontecendo, por exemplo, no Brasil, né, é que o mangá entrou muito forte nessa faixa entre os 13 e os 17, porque ninguém faz. Maurício de Souza começou a fazer porque ele resolveu ganhar esse dinheiro em vida, adaptar a Turma da Mônica. Ele ia morrer, alguém ia fazer isso. Então, você, né, faz a Turma da Mônica jovem, porque chega nos 12 anos, 13 anos, já não tem mais produto. O Cartoon Network, o máximo que eles vão é até os 12 anos. Eles não querem. E é um problema do ovo e da galinha. Você não faz nada de qualidade para o jovem, porque você não aposta nessa faixa etária, consequentemente o jovem não consome nada. E aí você fica com esse preconceito, né, de que a animação é coisa para criança. Passa muito por aí. Quer dizer, isso é bem ocidental, e vem dos Estados Unidos, como um monte de porcaria que a gente reproduz por aí. A gente tem 3 minutos, alguém pode fazer, se alguém Caramba. quiser uma pergunta muito rápida, e o Daniel responde, Boa tarde. Na verdade, eu só queria perguntar, porque eu tenho interesse em aprender animação, só que quando eu fui me inscrever para a faculdade, não tinham muitos cursos em faculdades públicas que cumprissem. Então, eu queria perguntar, dentro do curso de graduação de cinema e audiovisual, existem matérias obrigatórias de animação ou são matérias optativas? É uma disciplina obrigatória, que é o básico do básico, e a gente vai abrindo disciplinas optativas, tanto práticas quanto mais relacionadas ao desenvolvimento de conteúdo, análise fílmica, de acordo até com os interesses dos alunos, né? Então, reveza-se. Mas tem uma disciplina só prática. Tá? Hoje em dia, bons cursos de animação públicos, você tem na UFMG, você tem na Federal de Pelotas, a UFPEL, tem um curso maravilhoso, você tem, e tem alguns que em universidades privadas, mas realmente são poucos os cursos mesmo voltados especificamente para animação. Graduação, seja licenciatura ou bacharelado em animação, são realmente pouquíssimos. Acho que dá tempo para mais uma, né? Aqui no Rio de Janeiro, você pode procurar o Estúdio Escola de animação. Procura informações, eles vivem selecionando pessoas para... É um curso, não é um curso universitário, mas é um curso profissionalizante de animação. Vamos lá. Oi, nós temos alguns animadores aqui. A gente queria perguntar como é que está o mercado do Japão com relação a animações vindas do exterior, tipo Netflix, HBO. Desculpa, como é que está o mercado aonde? Como é que os japoneses estão reagindo, né, com as animações? Como é que os japoneses estão reagindo? Então, eles estão sendo cada vez mais demandados, né? E aí a gente tem um problema atualmente lá no Japão, que justamente é uma profissão que é muito exigente em termos de técnica, é uma profissão que tem prazos muito apertados e os orçamentos são cada vez menores. Então, o que tem acontecido é que a maior parte dos japoneses que trabalham com isso, que trabalham porque gostam, que são apaixonados com isso, estão começando a sair da área. Isso está começando a ser problema arrumar bons animadores no Japão para compor equipe, porque eles percebem que eles se estressam menos em outras áreas profissionais, ganhando às vezes mais. Né? Então, alguns cursos estão começando a fechar. É engraçado, está acontecendo um caminho inverso lá fora. O streaming ele tem sido a saída, né? Principalmente em termos de coprodução, né? E não só para o Japão, mas para o mundo todo, mas o streaming paga muito pouco. A Netflix paga muito pouco
nas produções dela. Então, tem que ser, normalmente, o que a Netflix faz é alguma coisa que no Japão vá ser feita para a TV, mas depois o resto do mundo receba via Netflix. Que ela faz também com as séries com atores e tal. Né? E isso tem feito com que cada vez mais tenha se optado por o que a gente chama de cel shading, né? Que é uma espécie de render, de desenvolvimento da imagem a partir de uma imagem 3D que você dê cara de desenho, porque o japonês ele valoriza muito o estilo do anime, o estilo do desenho, né? Muito mais do que outras técnicas, como bonecos, ou mesmo como a computação gráfica. Ainda que a computação gráfica eles assistam, né, com um produto genuinamente japonês, normalmente eles sempre priorizam o anime desenhado. Então, vem muita coisa na Netflix, que é aquela coisa que você percebe que é computação gráfica, foi feita no computador, uma computação gráfica meio... Não é como as coisas que a gente vê no cinema, né? Seja a japonesa, seja a ocidental. Se você pegar um What If desse da Disney, não é muito diferente. Né? Você tem computação gráfica, os personagens se movem de uma maneira meio dura, porque não tem orçamento para fazer uma coisa muito sofisticada, e dá uma cara de desenho no final. Tá? Isso está acontecendo muito no streaming. Respondi? Bom, gente. Respondi? Respondi, né? Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Né? Quero agradecer mais uma vez ao Daniel pela apresentação, pela paciência, pela disponibilidade, né? E convidar para uma outra vez, de repente, uma coisa mais, né, com mais tempo, o pessoal poder perguntar. Muito agradecida a todo mundo que compareceu para ver a palestra. Espero que todo mundo fique para o restante da programação. Muito obrigada. Gente, muito obrigado.